Feliz Dia dos Pais. Pois é, hoje eu estou vestido com um uniforme colorado. Meu pai era colorado, então eu quero fazer uma homenagem para ele. Feliz Dia dos Pais colorado. E também um Feliz Dia dos Pais aí para os gremistas. Pois é, eu quero falar um pouquinho do meu pai, né, Che? O pai, ele era uma pessoa muito legal. E tinha algumas peculiaridades diferentes do meu pai, começar pelo nome. Eu chamava de pai, mas todo mundo conhecia ele como seu bichinho. Ele era parecido com um bichinho? Não era. Mas tinha uma novela um tempo atrás, há muitos anos atrás, que tinha um vivente lá que andava assim todo estropiado. Meu pai, ele era mecânico lá na prefeitura. E um dia de chuva, ele lidando, você sabe que o mecânico tem uma habilidade enorme de se manter limpo. Ao contrário, né, Che? Você sabe. E aí meu pai tava lá embaixo das máquinas e limpando e trocando o óleo das patrolas e das maquinários. Quando ele saiu debaixo daquela máquina, só havia duas coisas brancas nele. Os dentes e a parte branca do óleo. E disseram, olha lá o bichinho, tá vindo lá. Dizem que essa é a origem da história do bichinho. Mas não é só a questão do apelido em si, né, Che, do bichinho. A questão é que o nome é diferenciado, né, Che? Eu vou mencionar porque eu tenho direitos constitucionais de mencionar aqui, né? Evergistro, nome comprido. Pode ir, esposa. Diferente. Eu não tenho como não deixar de pensar como é que foi esse registro. Vocês sabem que antigamente, meu pai nasceu em 1937. Os pais faziam uma certidão de nascimento por atacado, né? Levava todos os filhos de uma vez só. Tinha o meu pai, meu tio, minha tia. Meu tio, eu não sei a ordem, não tô lembrado da idade deles. Mas no dia do registro do meu pai, o meu avô com certeza tinha uma outra missão. Minha avó deu pra ele um papel de compra, pra ele ir na madeireira e comprar aquele negócio para ajustar a questão da abertura do chuveiro que estava estragado. Ele marcou lá, comprar o registro. Aí a avó disse, aproveita e já passa lá no cartório e já faz a certidão dos meninos, dos piazedos. Chegando lá, o meu avô bateu na porta, entrou no cartório e o vivente lá, o atendente, disse, pois não, senhor, eu vim fazer a certidão do piá. Qual que é o nome? Ele pegou e alcançou um papel para ele. O homem olhou assim, né? Pois bem. Digitou, finalizou, entregou o papel. De volta, certidão. Meu avô dobrou o papel, botou no bolso e foi embora feliz da vida. Que tinha agora uma certidão para o seu filho, né, che? Quando ele chegou na madeireira, pegou o outro papel e entregou. Me vê dois desse aqui, porque um já tá estragado lá em casa. Aí quando ele olhou o nome do meu pai, minha avó tinha escolhido, eu lembro bem, era Alberto. Quando ele olhou, mas o senhor quer dois, Alberto? Ele entregou o papel errado lá no cartório, che. Quando ele olhou assim, eu ver o registro, era o nome do homem, che. Que barbaridade. Eu ver o registro. Imagina o brigueira que foi, mas era Alberto, como é que você pôs o registro? Essa é uma possibilidade. Mas interessante é que o nome diz que foi para homenagear um tio. Só havia um nome no mundo com essas características de letra. O tio deveria ser o vice-presidente da República do Getúlio Vargas, só pode ser tão famoso. Vamos homenagear o meu filho com esse nome. Mas que tio que valeria essa homenagem, né, che? Não tem como falar, né, que o nome é tão grande, mas tão grande, que o cartório teve que fazer hora extra para terminar de digitar, porque é muito comprido. Mas o que está acontecendo lá no cartório? Não, o vizinho levou o filho para registrar. Foi embora, que isso aí vai demorar 2 dias. Ainda bem que as letras não eram cobradas, senão meu avô tinha que vender a casa, o carro, vender a mulher, a sogra, as leves, tudinho.
É brincadeira, a gente tá aqui pra fazer uma homenagem. Aí, o Evergistro se casou com quem? Com a Concelina! Parece quando você vai pedir um lanche, né? Que você diz assim, o senhor quer com cebola ou sem cebola? O senhor quer com acelina ou sem acelina? Mas é brincadeira, também amo minha mamãe. Tive que incluir ela aqui, não tinha como não negar, né, che? Mas meu pai, ele era daquele jeito assim, bem diferente, né, che? Um cara econômico, ele não era mão de vaca, tá? Mas ele era tão econômico e tão assim, cuidadoso, controlador com as finanças, que ele marcava quantos dias durava um gás. 37, 38. Quando chegava metade de cozinhar o arroz, ele desligava. Não, o gás esse mês ele tem que durar até os 45 dias. Mas não é questão de ser mão de vaca, porque o meu pai não era. Ele era econômico. Ele era tão econômico com essa questão de economia, de energia, que ele desligava a internet, o Wi-Fi. Ele desligou o Wi-Fi. Eu tive no sul para visitar meu papai e minha mamãe. E quando de repente eu tava lá no Facebook, na internet, caiu o sinal. Quando eu liguei a luz, tava o velhinho lá tirando a tomada do Wi-Fi do modem. Ai, Chico, que barbaridade. No banheiro, se você passasse 2 minutos tomando banho, vamos sair daí, ó a luz. Ele gostava de controlar. Agora vai pedir um dinheirinho pra ele, pra ver se não tinha uns 3, 4 mil guardados lá dentro do ropero. Nunca tinha um dia sem o dinheirinho. Sempre tinha o dinheirinho. E aí, né, você sabe, você tá acostumada sempre, às vezes em quando, aí pedir um empréstimo, né? E aí ele emprestava. Os principais clientes dele eram os filhos. Era engraçado que ele tinha um caderninho, né? Ele tinha um caderninho. Tava lá, gauchinho, os outros filhos, todo mundo tinha uma página exclusiva. Tinha uns que tinham que ter quase metade do caderno, né? No meu caso. E ele gostava de controlar aquele caderno. Ô pai, bom dia, como é que tá então o caderno? O caderno. Ele gostava de controlar, mas ele tinha a grana. Meu pai era daquele que fazia amizade, seus melhores amigos era o gerente da loja e o gerente do banco. Mas ele tinha uma amizade tão grande com ele, que sempre rolava uns 2, 3 empréstimos. Saía da loja com 2 geladeiras, 3 fogão e 4 armários. Que ele gostava das coisas tudo bem parceladinhas. A primeira para 60 dias, chegava a se mexer de vontade de comprar. E aí ele comprava. Como ele tinha comprado a primeira para 60 dias, isso no meio do mês, no próximo pagamento, ele já pagava 2. Quando ia vencer a segunda parcela, ele já tinha pago até o ano seguinte. Por isso que os gerentes gostavam tanto dele, ligavam, seu bichinho, como é que o senhor tá? Seu Gisto. Alguns diziam seu Gisto, que era mais fácil de abreviar. Como é que o senhor tá? Dá uma passadinha aqui na loja, tem umas promoções aqui em 125 vezes que o senhor vai, ó, amar. Agora, ele passou a procuração oficial para minha mãe. Chega a velhinha lá com 2 geladeiras nas costinhas, toda semana, 3 ventiladores, 4 televisão, 5 sofá, todo dia. A senhora tá montando um atacado? Não, é que o gerente foi muito gente boa, me ofereceu um cafezinho. Agora, uma coisa que eu fiquei muito bravo com meu pai. Eu fiquei indignada. No dia que eu levei a advertência na escola, culpa do meu pai. Eu pensei, como eu posso inovar na minha arte de ser assim, peste? Eu pensei, já sei, vou fazer umas buchinhas pequenas, singelas. Essa era a filhote. Com cola tenaz. E aquilo fica uma pedra de duro, enchia minha sacola de buchinha. Parecia a guerra do Iraque dentro daquela sala de aula, a buchinha pra lá. Nós não tocava no ventilador, tocava mesmo nos beiços dos viventes que estavam lá. E aí eu acertei
uma pequena buchinha assim que ficou a cicatriz assim ao lado do coisa. E eu levei advertência, levei pra casa indignado. Falei, isso aqui é culpa do senhor? Que o senhor tinha que deixar aqueles 10 mil jornal do Ayrton Senna, da Copa de 94 lá em cima, pra me deixar essa tentação de fazer essas buchinhas? Fiquei indignada com ela. Tentação pro piazedo. Ai, eu quero infernizar a vida de alguém, o que eu faço? Eu já sei, eu vou pegar o jornal do meu pai. E ele era patroleiro. Ele me ensinou a dirigir a patrola. Como eu era alto, ele se sentava no banco da patrola e eu tinha que ficar exatamente assim em pé para poder dirigir. Hoje as patrolas estão tudo moderno, hein? Tem ar-condicionado. Tem que ser patroleiro raiz. Aquele que você tem que dobrar o plastiquinho para fechar a noite. Não, hoje é tudo o contrário. Tem ar-condicionado, tem rádio. Não existia isso não. A alavanca você tinha que puxar com força. E quando você tinha que engatar duas ao mesmo tempo, que soltava o volante, Deus me livre passar perto daquela patrola. Ninguém sabe o que é esporte radical, mas eu me criei nesse evento. O momento mais radical junto com meu pai na patrola, sabe qual era? Quando ele vinha se aproximando da nossa casa, tinha que passar pelo rio. E aí nós escutávamos de longe o ronco da patrola. Aí nós saía correndo, eu e minha irmã, para ir até o encontro do meu pai lá no rio, que ele ia deixar nós pilotar. E lá de vez em quando meu pai estava assim, indignado com os viventes, com os vizinhos, meu pai deixava a minha irmã dirigir. Porque daí ela ia arrebentar com todas as cercas que havia naquele caminho. E ela não tinha o senso de direção, ela puxava tudo, a patrola subia no barranco, derrubava uma cerca, já voltava, arrancava, matava 2 boi, 5 cobras, 2 lebres, 2 sogras e voltava, e derrubava um galpão e assim nós ia indo. Quando olhava para trás assim, pensava assim, nossa, passou um tsunami. Não, é o vizinho ali que deixou a filha dirigir a patrola. A Michelle vai lembrar dessa história. Mas são várias histórias, não é? São várias histórias. Mas meu pai era profissional, contado nossa amiga patrola. Muita coisa para falar, assim, sobre o meu pai, mas eu queria mencionar o coração bondoso que ele era. E ele era um coração muito bondoso, ele ajudava. Mas, pessoal, a gente quer aqui, então, agradecer e dizer, ó, se você tem o seu pai, valoriza, analise os pontos bons, agradeça por ele estar junto de você, né? O pai é um exemplo nas nossas vidas, a gente precisa dar o valor para ele, que ele luta por você, pela sua vida, tá? Um abraço a todos, fica todos com Deus e que Deus abençoe todos os pais nesse dia. E se você é novo por aqui, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos o nosso vídeo aí do Gauchinho Aventureiro.